Olá pessoal, santo e abençoado dia, salve Maria, que viva Cristo Rei. Pessoal, hoje eu vim aqui falar um pouco mais sobre os escrúpulos, sobre os extremos dos escrúpulos. Uma coisa que eu tenho a tratar é sobre o perfeccionismo de quem é escrupuloso. Perfeccionismo, creio eu que todas as pessoas entendem um pouco sobre o que é isso, mas vou dar uma leve introdução aqui para explanar mais a ideia com mais claridade. O perfeccionismo, ele se dá em a gente fazer as coisas e nunca estar satisfeito do modo que as coisas aconteceram. Às vezes a gente faz algo e naquilo que a gente quereria fazer, a gente não consegue fazer por conta das nossas limitações, às vezes limitações exteriores, que são o que vem até nós, e daquilo que vem de nós até o outro, ou de nós até as coisas. Então, nem tudo está no controle das nossas mãos. Por mais que a gente busque fazer tudo com vontade, com amor, com dedicação, que a gente busque fazer com perfeição as coisas, nem tudo vai sair como nossa imaginação, como nós queremos. Então, o perfeccionismo, ele se dá em pessoas que, vendo a realidade do momento, ela quer mudar a realidade para uma coisa ilusória, sabendo que aquilo não tem sentido, não vai acontecer. Então, se a gente tiver uma mentalidade mais firme, sim, se a gente entender, né, o que é a vontade de Deus, o que é a nossa capacidade de fazer algo, ou a nossa incapacidade de não realizar algo, a gente entende que nem tudo está no controle de nossas mãos. A gente pode traçar um plano mirabólico para tentar fazer algo, que se aquilo não estiver dentro de nossas condições para ser realizado da forma que a gente imagina, não vai acontecer. A gente tem que entender que tem que ser conforme as circunstâncias, né? Naquilo que a gente puder fazer, que cabe a nós, que está nas nossas mãos, que está na nossa parte de realizar, claro que a gente se esforçar, a gente consegue dar o melhor de nós. Mas depois de dar o melhor de nós, mesmo assim, aquilo não foi realizado de forma perfeita, cabe a nós entender que cada situação, cada momento, cada coisa tem o seu porquê e tem o porquê de ter acontecido e de não ter acontecido. Imaginou se a gente questionasse a morte, assim, se a gente começasse a pensar que a morte ela surgiu porque não existem remédios que curam a morte? Se a gente fosse perfeccionista a tal ponto, vamos supor que eu sou um médico e eu sou muito perfeccionista, eu quero ser um médico que não permita que ninguém fique doente. Então eu vou começar a estudar para mim fazer um remédio para que eu não queira mais que ninguém morra. Aí quando acontece de algum paciente meu ele chegar a óbito, aí eu me desespero porque o que eu formei para ser um médico que não deixa as pessoas morrerem. Então eu estaria indo contra uma lei natural da natureza, da criação, né? Porque é provável que todos em algum momento da vida vão partir, né? Então a gente pensa assim, o escrupuloso ele age assim, como se tivesse uma solução para uma coisa que não tem. Como se tivesse ele começa a procurar coisas minuciosas que às vezes nem está no controle das mãos dele, mas ele quer tomar conta daquilo e ele quer que aquilo seja perfeito, que dê resultado, que se não der, foi uma falha muito grande dele. Pensou se cada médico que deixasse um paciente, que não conseguisse fazer um paciente sobreviver, ele pensasse assim, todos os médicos estariam frustrados. Então, o próprio Cristo veio para salvar a humanidade e a humanidade, uma certa parte da humanidade, não recebeu ele como um salvador. Pelo contrário, né? Ele foi morto, ele foi judiado, foi ridicularizado, foi chicoteado, caçoaram dele, né? Injuriaram ele. A gente sabe da história, na história, no que conta a igreja, né? Naquilo que a fé ensina, o que Cristo passou por amor a nós e o mundo não recebeu. E pensou se Jesus fosse escrupuloso? Ele ia falar para Deus, nossa, mas eu fiz de tudo, eu tentei de tudo e não consegui. Eu sou, né, no meu pensamento, fosse eu. E fala, nossa, eu sou uma miserável, sou um fracassado, né? Mas não foi assim. E às vezes foi no contrário, na humildade, de ver que mesmo ele sendo Deus, ele não pode romper, ele não pode invadir, né, os corações. Ele tem que deixar com que o plano de Deus aconteça normalmente, naturalmente. Então ele veio, pregou o evangelho, mostrou o reino dos céus, né? Disse o que o pai queria que ele dissesse, fez o que o pai queria que ele fizesse.
e mesmo assim muitos não o reconheceram e ainda não o reconhecem, muitos não o amaram e ainda não o amam. Então ele não fez um plano mirabolante, um plano que tinha que dar, essa vinda dele tinha que dar 100% de sucesso, que se não desse aí acabou a humanidade. Não foi assim. Ele entende que haveria o que fazer, haveria o que não fazer. Ele fez muitos milagres onde o povo tinha fé, onde não tinha. Ele falava que onde o povo tem pouca fé, não é possível realizar muitos milagres. Então quer dizer que para um escrupuloso viver no mundo é um martírio, porque ele é perfeccionista em tudo. Tudo que ele empregar tem que dar certo, que se não der certo, ele falhou terrivelmente. Então, se a gente pensar assim, a gente não vai viver, porque o ser humano ele falha, tudo que é parte humana e de criatura é falho. Então, seja num ensinamento, às vezes, né? Seja num realizar alguma coisa, a gente vai ser falho. A gente não é máquina, a gente não foi feito para acertar 100%, né? Por conta do pecado original, a gente não vai acertar 100%. A gente entender isso, procurar onde está errado, né? Se a gente conseguir aperfeiçoar para ser algo melhor para mim, melhor para o próximo e por amor a Deus, claro, a gente deve se esforçar para aperfeiçoar num defeito que temos, ou algo que a gente faz de errado, ou algo que a gente ainda não consegue fazer, né, com perfeição. Entenda que perfeição é diferente de perfeccionismo. Perfeição é algo que a igreja nos pede, que a gente seja perfeitos como Cristo, mas não perfeccionista, porque o perfeccionista ele acha problema até onde não tem. Então a gente vê que o perfeccionismo ele vira o perfeccionista ele vira um analista crítico. Tudo ele critica, tudo ele critica em si, tudo ele critica nos outros. Vira uma pessoa amargurada, triste, deprimida e orgulhosa, porque ela não confia em Deus, ela não confia em Deus, porque ela vê que o que ela faz poderia ser melhor, e se não foi por culpa dela, e às vezes Deus até permitiu que não fosse, para que isso gerasse nela uma certa humildade, e aí parece que quanto mais Deus permite os erros dessa pessoa que é escrupulosa, mais ela se afasta de Deus, porque mais ela pensa ser indigna, mais ela pensa ser pecadora, mais ela pensa ser incapaz. Ela não dá um ponto para Deus, ela não se entrega, ela não se abandona, ela não sabe a palavra abandono. A pessoa que tem escrúpulo, ela não sabe a palavra abandono. Ela não sabe colocar em prática o abandono nas coisas de Deus. Ela não sabe colocar em prática a confiança nas coisas de Deus. Então, o escrupuloso, ele precisa trabalhar neste abandono e entender que, acertando ou errando, Deus nos ama. Mas, à medida que a gente erra com a intenção de amar, de acertar, Deus vê no fundo do nosso coração. Fala na palavra que Deus ele não vê como o homem vê, porque ele enxerga cada criatura por dentro, na sua intenção. E isso não quer dizer que se eu fizer uma coisa mal com a intenção boa, aquilo vai ser bom, porque não é, porque o que vale é a intenção a ser feita. E às vezes eu fiz algo que na minha intenção era para ser bom, mas eu magoei alguém ou magoei a Deus. Deus viu a intenção, por mais que os homens vejam as obras, Deus vê a intenção. E se eu for verdadeira com Deus, eu vou saber que Deus viu que a minha intenção era boa. Mas se eu não for verdadeira com Deus, eu fiz algo mal e falei para Deus, ai Senhor, eu tive a intenção de fazer algo bom, mas no meu coração eu não tive, Deus tá vendo que eu não tive. Deus vê o íntimo do meu ser, então não adianta eu mentir para Deus. Uma coisa que a gente tem que ser verdadeiro com Deus. Se eu pensei mal, Deus sabe que eu pensei mal de alguém. Se eu fiz o mal por querer, Deus sabe que eu fiz o mal por querer alguém. Se eu fiz o bem ou fiz o mal, Deus sabe. Se eu quis fazer o bem, se eu quis fazer o mal. Não adianta eu, com as minhas palavras, falar, Deus, eu quis fazer o bem, mas no fundo do meu coração eu maquinei o mal. Não adianta. Deus sonda os nossos rins, Ele sonda o nosso interior. Então, pra gente entender, né, que o escrupuloso, Deus vê a alma do escrupuloso e vê o quão ele sofre por ser escrupuloso. Então, penso que se a gente olhar com mais entrega, né, nas coisas de Deus, mais abandono, entender que Deus nos chama a fazer algo, mas Ele não espera de nós perfeccionismos. Ele nos chama porque somos instrumentos. É igual um instrumento nas minhas mãos, um lápis. Eu vou usar esse lápis para mim desenhar, não sei. Fazer um desenho, tem um desenho aqui de uma planta. Aí eu faço um desenho, usei o lápis, ele é um instrumento.
Mas se o lápis ele entender que ele não é bom bastante para me servir, e ele começar a quebrar a ponta, aí eu aponto, eu desenho, ele quebra a ponta, aí eu falo, gente, mas era simples, era só ele se comportar como um lápis e eu vou usar ele, pronto. Eu vou usar ele vai ser instrumento. Então, nas mãos de Deus, nós somos esse lápis. Então, a gente só precisa ser lápis e deixar Deus nos usar, sem ficar complicando as coisas. Então, se Deus quiser fazer um desenho de uma casa, ele vai fazer, e isso vai ser bom para alguém. Se Deus quiser fazer um desenho de uma paisagem, Deus vai fazer, e isso vai ser bom para alguém. Se Deus quiser fazer qualquer coisa que Deus quiser fazer com um instrumento, ele vai fazer, independente se esse instrumento é bom ou ruim. Porque quando a gente precisa de um lápis, a gente não pergunta para alguém, você tem um lápis bom? Você tem um lápis ruim? A gente precisa de um lápis. Então, um lápis sendo bom ou ruim, porque tem uns lápis que é mais forte, a tinta, né, o grafite aqui. E tem outros lápis que não é, né? Eu já parti lá para a parte do lápis, para que as pessoas entendam. Mas é bom a gente usar exemplos palpáveis, materiais. Então, o lápis, a gente não pergunta pra pessoa se ele é bom ou ruim, a gente quer um lápis que a gente precisa dele. E é isso que Cristo faz. Deus precisa de um instrumento, não importa se ele é bom ou ruim, e Deus vai consertando ele na medida do que ele precisa. E na medida do que ele precisa, ele vai dando um jeito ali de usar essa ferramenta, esse instrumento. Como ele fez com Paulo apóstolo. O Paulo apóstolo, na tática do lápis, ele era um lápis ruim. Aí Deus fez dele um lápis bom. Mas o lápis precisa ser lápis, deixar ser usado como tal. Ele não precisa querer ser outra coisa, né? Querer ser uma caneta, porque a caneta é mais perfeita. Gente, se entregue na vontade de Deus, deixe que Deus haja e te conserte. Se tiver algo de errado, permita-se ser consertado, seja humilde, que Deus vai te consertar. Ele vai te usar para aquilo que ele precisar. E assim você estará cumprindo a sua missão, escrupuloso. Tenha confiança em Deus. Deixe que Deus te use da maneira que ele quer. Seja humilde para reconhecer quando erra. E seja agradecido por saber que Deus te dá o perdão. Independente se você merece ou não. Ninguém de nós merecemos o perdão. Mas precisamos dele. Se o escrupuloso pensar, Senhor, eu não mereço o teu perdão. Mas sem o teu perdão eu não consigo viver. Eu necessito dele. Então eu te peço, perdoa-me. E eu continuarei a tentar amar tudo que faço. Mesmo sabendo que sou pobre e pecador. Né? Eu vou me entregar a ti. Me entregar a vós. E que o Senhor me use como instrumento para aquilo que o Senhor desejar. É isso, é simples. Quando a gente entende, é simples. No momento que a gente passa, é um momento assustador, né? A gente vê que às vezes a gente pensa que a gente nem tem saída de tanto assustador. E muitas pessoas, sem saberem, caem em doenças, né? Mentais por conta disso. Uma coisa simples de resolver, que é só ter humildade e confiança em Deus. Eu sei que na teoria é muito fácil, na prática não é tão fácil assim. Mas se a gente se esforçar, se a gente buscar de verdade, com o coração verdadeiro, a vontade de Deus, a gente vai conseguir vencer os escrúpulos. E é isso. Eu não trato isso aqui como uma aula, mas como uma conversa que todo mundo aprende e eu também posso aprender. Né? Que cada um possa trabalhar. Né? Se você está passando por isso, que eu estarei rezando, né, por cada um que ver este vídeo e que Deus possa auxiliar cada um nesta luta, nesta batalha e que cada um possa vencer. Porque não há felicidade maior do que amar a Cristo, amar o próximo livremente. Livremente, simplesmente por amar. Não há preço. Que você esteja com Deus neste dia hoje, que Maria Santíssima te acompanhe, que te cubra com o seu manto, que seu anjo da guarda esteja 24 horas ao teu lado, te guardando. E paz e bem. Tchau!